E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Glorificado é o nome do Senhor. Jesus, se nós estivermos com Cristo, se Ele estiver em nós temos gozo no nosso coração, por mais prova que nós estamos passando. Mas o Senhor, Ele nos dá alegria, nós temos gozo na nossa alma quando nós falamos de Cristo, quando nós buscamos ao Senhor. Mesmo nós estamos machucados, provados, mesmo nós estamos passando por necessidade, seja ela física, seja ela financeira, mas se nós estivermos com Cristo, rios de água viva fluirão. Como assim? A gente pode estar passando o que for, mas sempre nós temos uma palavra. Quando alguém buscar, quando alguém procurar, quando alguém falar conosco, pedir um conselho, a gente tem sempre uma palavra. Porque o Espírito Santo está em nós, nós somos morada do Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo. E é muito bom a gente meditar na palavra de Deus. Aqui, quando ele falou, aqui nesse versículo, quando ele falou, quando ele se pôs em pé e gritou no meio daquela festa, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele estava com o discípulo, mas estava prestes a subir para o Pai. E ele falou que ia para o Pai, mas ia enviar o Consolador. Ele falou assim: não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador, que este vai ficar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus, quando ele estava aqui, era o próprio Espírito, tanto que quando ele estava conversando com os discípulos em certo lugar, aí falaram: por que que eles não vigiam? Por que que eles não vigiam? Não jejuam? Jesus falou: como pode jejuar se o noivo está com eles? Então, se Jesus estava com nós, com eles aqui, então eles não podiam vigiar. Então eu gosto de meditar muito no livro de São João, nessa passagem aqui de São João, tanto o Evangelho como a Epístola de São João, porque tanto o Evangelho de São João como a Epístola fala de Jesus. E eu gosto muito de meditar nessas palavras, de ver, porque quando eu leio, eu gosto de ler em voz alta, aí eu vejo, parece que eu estou vendo ali Jesus falando. Parece que eu estou vendo. Ele disse assim que ele ia para o Pai, ia preparar lugar. E ele depois vinha e levava nós. E ele falou que não ia nos deixar órfãos, que ele ia enviar o Consolador, que esse ia ficar conosco.
Então, o Consolador é o Espírito Santo, que nas nossas horas de angústia, nas nossas horas, nas horas que nós estamos angustiados, preocupados, muitas coisas que acontecem para nos entristecer, nós lembramos que Jesus falou: eu estou com vocês todos os dias até o confins da terra. Jesus, até o confim do século, Jesus falou. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto ele disse do Espírito que havia de receber, porque ele disse: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei o Espírito Santo, enviarei o Consolador, que este vai ficar com vocês até a consumação do século. Então, minhas amadas irmãs, é isto que nos conforta. Quando nós passamos por luta, quando nós passamos por tristeza, porque nós entristecemos. O apóstolo Paulo teve tristeza, Jesus também teve tristeza. Nós também temos tristeza, passamos por um momento difícil, mas nós temos que lembrar do que Jesus falou. Jesus falou que não deixaria nós órfãos, Ele está conosco todos os dias. E o Espírito Santo está conosco. E nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos que pedir ao Senhor, todos os dias, todos os momentos, ou de joelho, ou em pé, ou trabalhando, mas a mente está voltada no Senhor. Fala: Senhor, eu creio na Tua palavra. Tu disse que nunca nos abandonaria. E Tu disse que se a gente tivesse, que a gente cresce em Ti, rios de água viva manava dentro de nós. Então, Senhor, que essa tristeza, que este problema que eu estou passando, que isso, Senhor, não venha abafar, não venha apagar a chama que está dentro de mim. Então, essa chama não pode se apagar. Quando ela quiser se apagar, nós começamos a orar e buscar o Senhor e falar: Senhor, esta chama não pode apagar. Não deixa a chama que está em mim apagar. E ele diz aqui: e isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, o Espírito Santo, irmão, lembre que quando Jesus estava, ele era o próprio Espírito, não precisava, né? Não precisava eles jejuarem, não precisava estar orando, porque Jesus estava com eles, estava aqui com eles. Mas no momento que Jesus foi glorificado, subiu ao céu em corpo glorioso, aí já mudou. Aí ele já podia orar. Jesus até falou para eles: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos de poder. E as irmãs bem sabem, né, que se cumpriu o dia de Pentecostes em Atos 2, quando eles estavam reunidos, falaram em línguas. E as irmãs sabem que eles ficaram atônitos, muita gente ficaram atônitos, aqueles que foram para aquela feira, ficaram atônitos ali, e diz: como que eles falam a nossa língua? E eles ficaram ali, eu digo: olha que coisa linda. Eu fico a pensar que dia foi aquele, né? E Pedro, cheio do poder de Deus, Pedro extravasou, falou. E quantas vidas aceitaram Jesus? Então nós precisamos estar buscando o Espírito Santo, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às coisas que nos vêm para nos entristecer. Nós devemos orarmos sem cessar e pedir para Deus não deixar a chama apagar dentro de nós. Nós temos que ter sempre esse desejo de beber desta água. Nós temos sempre que ter esse desejo de olhar para Jesus e ver quanto Ele sofreu por nós.
Eu oro ao Senhor para Ele não deixar esta chama apagar dentro de mim, porque não é fácil. A luta vem, muitas coisas que vêm, às vezes os descasos, às vezes até conversações que nos deixam triste, mas nós estamos firmados em Jesus, tem que olhar para Jesus, tem que lembrar do que Jesus falou. Então essa chama não pode apagar dentro de nós. O apóstolo Paulo falou, não deixe a chama apagar. E aqui Jesus falou, se tem sede, venha a mim e beba. Então, quando Jesus estava falando dessa sede, não é essa sede de nós ir beber uma água, beber um copo com água, não é essa sede. Sede de ouvir a palavra de Deus, sede de ser uma pessoa melhor, sede de melhorar os nossos caminhos, sede de ter Jesus dentro de nós, sede de falar do Evangelho para o pecador, de aconselhar, aquela alegria de saber que um dia tudo isso passa e nós vamos morar com Jesus. É esta sede, sede de salvação de alma, sede de ver a pessoa que está no mundo do crime sair fora daquele crime, você usar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus para ele e o Espírito Santo se encarregar de fazer a obra. Jesus falou dessa sede. Jesus falou, Jesus falou, quem tem sede, vem a mim e beba. Então, e que ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, Jesus falou. Então, que nós possamos ficar felizes. Às vezes eu estava passando por uma prova que só Jesus sabe, e ali aí as irmãs falam, mas a irmã Val só vive alegre, a irmã Val só vive rindo. Irmã Val, por que você ri tanto? Eu digo, não é eu, é por causa que Jesus está em mim. Eu não posso deixar sufocar o amor de Cristo, eu não posso esquecer do amor que Jesus tem por mim, eu não posso esquecer do sacrifício da cruz. Eu tenho que lembrar que o maior sacrifício Jesus fez para mim hoje está aqui. Por isso que eu ri, porque tudo que eu passo é passageiro. Mas eu sei que um dia vai passar tudo isso e eu vou morar com Jesus. Então, quando eu sei que vai passar e um dia eu vou morar com Cristo, então eu fico feliz, fico alegre e eu tenho alegria. Não é alegria de mim mesma, é alegria no Espírito. Graças a Deus. E se o Espírito está em nós, se nós somos templo dele, então nós vivamos alegre. Então as coisas que nos sobrevêm não vai fazer nós abafar, nós ficar parada, nós entristecer ao ponto de até ficar moribundo. Não podemos ficar moribundo. Às vezes vem as coisas para fazer nós ficar moribundo, mas a chama está dentro de nós, ela vai acender. Nós não podemos apagar essa chama. Então, irmãs, vamos meditar nessa palavra, meditar no versículo do capítulo 7 de João. Vamos meditar e permanecer com essa chama acesa dentro de nós. Não deixamos que essa chama se apague, mas que a cada dia ela fique acesa, que a cada dia nós temos aquela alegria de saber que um dia nós vamos morar com Jesus, que um dia isso vai passar, que essa tristeza vai passar, que essa aflição vai passar, que esta luta vai passar, que esta prova vai passar. Um dia Jesus vai nos levar para Ele. Então nós temos que ter esta alegria no Espírito. Alegrai-vos no Senhor, o apóstolo Paulo falou. Então vamos ter alegria no nosso espírito. E vou orar sempre, falar, Senhor, que esta chama que um dia acendeu dentro de mim, que nunca ela venha se apagar, mas a cada dia ela continue acesa, em meio às lutas, em meio às provas, em meio à calúnia, em meio em meio aos descasos, porque tem descaso,
Sempre tem, mas a gente tem a chama de Cristo acesa entre nós, e nós não podemos deixar apagar esta chama. Então, irmãos, vamos confiar no Senhor e meditar na palavra de Deus. Jesus falou que nós precisamos ler as Escrituras, porque delas testificam de Cristo. Né? Quem lê a Bíblia, quem medita na palavra de Deus, ele não tropeça, porque a palavra de Deus é vida. Então, até aqui, irmãos, essa mensagem, essa reflexão, que o Senhor continue abençoando nós, que nós possamos meditar na palavra de Deus e que nós possamos ter sede da palavra de Deus, sede de ouvir, sede de falar da palavra de Deus. Que o nosso coração esteja cheio da unção da palavra de Deus e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Então, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que nós possamos a cada dia meditar na palavra de Deus e melhorar os nossos caminhos. Não ficar triste por qualquer coisa, mas confiar no Senhor. A tristeza vem. Paulo, ele teve momento de tristeza, Jesus também, mas só que ele não vingou, foi temporário. Então, que seja passageira a tristeza que vem sobre nós. Que o apóstolo Paulo diz que a luta que nós passamos é momentânea. A aflição é momentânea. Então, vamos crer na palavra de Deus e nos profetas. Que Deus assim vos abençoe. Amém.